clima lá em General Severiano tá, assim, tá absolutamente fervendo. Fervendo é pouco, né? Pois é. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso boletim detalhado de hoje. Hoje a gente vai mergulhar direto no epicentro dessa tempestade alvinegra. É um prazer estar aqui novamente. Que momento para a gente analisar esse cenário todo. Com certeza. Como sempre, o nosso objetivo aqui é trazer aquela informação crua, sabe? Os bastidores mais quentes e a visão analítica direto do fronte de reportagem para quem respira o dia a dia do Botafogo. O ambiente do clube hoje é, assim, um prato cheio para quem gosta de entender como o futebol funciona muito além das 4 linhas do gramado. Exato. Mas antes da gente destrinchar o roteiro explosivo de hoje, eu faço aquele pedido essencial. Quem está acompanhando a transmissão agora, já deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Isso aí, o apoio da torcida é fundamental. E além disso, o nosso mapa de audiência importa demais. Deixem aí nos comentários o nome e a cidade de onde acompanha o programa, para a gente saber até onde a voz da torcida está ecoando nesse momento que é tão decisivo. E que momento decisivo! A gente tem táticas de mercado esbarrando em urgências de calendário e uma ebulição corporativa que afeta o planejamento todo. É uma loucura. A nossa missão nessa análise de hoje é bem clara. A gente vai destrinchar a iminente contratação do zagueiro Dantas. O que já rende muita discussão. Muita. Mas a grande questão é que essa movimentação de mercado não acontece num vácuo, né? Ela colide frontalmente com um momento de altíssima pressão. O famoso caldeirão. Exatamente. O clube vive um caldeirão que mistura uma decisão de sobrevivência na Libertadores com umas turbulências corporativas gigantescas que estão dominando as manchetes. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, vamos começar pelo protagonista do mercado. Quem é o Dantas? A gente está falando de um jovem zagueiro de apenas 21 anos de idade. Bem jovem. Sim. E um detalhe crucial que chama atenção logo de cara é que ele atua especificamente pelo lado direito da defesa. E isso vale ouro hoje em dia. Vale mesmo. A gente sabe que no futebol moderno, ter a função e o posicionamento bem definidos ali atrás é algo que, inflaciona o passe de qualquer atleta. Sem dúvida. A posição de zagueiro pela direita ou aquele zagueiro construtor que atua por esse setor se tornou um artigo de luxo no mercado. Falta jogador assim, né? Falta. Taticamente, as equipes hoje pressionam muito alto. Então, ter um defensor que não apenas rebate a bola para frente de qualquer jeito, mas que tem um ângulo natural do pé direito para quebrar a primeira linha de pressão com um passe vertical muda tudo. Muda completamente a forma como o time constrói as jogadas lá de trás. Exato. Mas se a gente conectar isso ao cenário maior, a idade dele adiciona uma camada de análise importantíssima. 21 anos. É menino ainda. E atualmente ele é titular absoluto no Novo Horizontino. E a equipe está simplesmente prestes a disputar uma semifinal do fortíssimo Campeonato Paulista. Contra o Corinthians, né? Isso. Enfrentando o Corinthians nesse próximo sábado. Mas espera aí, vamos botar o dedo na ferida um pouquinho. Vamos lá. Investir pesado e apostar as fichas num garoto de 21 anos que joga no interior paulista, isso não é um risco altíssimo para um time com o orçamento do Botafogo? Um time que veste uma camisa pesadíssima e que precisa de soluções para ontem? Essa é a dúvida natural de qualquer torcedor. Mas é aí que a gente precisa olhar com mais atenção para o contexto do Campeonato Paulista. O Paulistão não é um estadual comum. Longe disso. É um verdadeiro moedor de carne para defensores. Ter a titularidade incontestável na zaga de um time do interior que chega às cabeças, desbancando gigantes e chegando a uma semifinal contra o Corinthians, exige um nível de maturidade absurdo. É um teste de fogo toda quarta e domingo. Exatamente. O campeonato impõe uma força física, uma intensidade de transição e um rigor tático que frequentemente expõe defensores jovens. Se o cara não estiver pronto, ele afunda. Afunda. Se um zagueiro de 21 anos vacilar num jogo de alta voltagem lá no interior de São Paulo, num gramado pesado, a carreira dele pode estagnar ali mesmo. Mas o Dantas se firmou como uma rocha nessa engrenagem. Sobreviver a isso não é para qualquer um. Não mesmo. Sobreviver e se destacar nesse ecossistema é uma credencial de peso na hora da avaliação do departamento de scout. Essa leitura do peso do estadual muda bastante a perspectiva, confesso. E o que chama muita atenção na nossa apuração de bastidores
É a estratégia de negociação que o Botafogo adotou nessa janela de transferências. Foi bem peculiar. Foi. Diante de um jogador vivendo esse clímax de uma semifinal, a diretoria alvinegra teve uma postura cirúrgica. A prioridade máxima era uma só: garantir a assinatura. O papel assinado. Isso. O objetivo era botar o contrato na mesa, assinar e registrar tudo correndo antes que a janela de transferências fechasse. O Botafogo não fez qualquer oposição à ideia de receber o atleta somente após a disputa dessa eliminatória do Paulista. Que é algo raro. Muito raro. A prioridade foi blindar juridicamente o negócio, permitindo que o garoto jogue a semifinal pelo time paulista tranquilamente. E essa concessão tática, honestamente, precisa ser aplaudida do ponto de vista da inteligência de mercado. Por quê? Porque muitas diretorias agiriam com o fígado ali na hora da mesa de negociação, exigindo a liberação imediata, batendo o pé. Isso poderia travar a assinatura e fazer o clube simplesmente perder o prazo da janela. Perdeu o jogador por puro ego de negociação. Exato. Ao permitir que o jogador permaneça lá para disputar a semifinal, o Botafogo demonstra foco no longo prazo. O clube garante que o atleta chegue no Rio com altíssimo ritmo competitivo, com a faca nos dentes depois de um jogo de extrema tensão contra o Corinthians. Já chega no clima de caldeirão. Chega pronto. E, além disso, cria uma relação de imensa boa vontade com o próprio jogador. Ele certamente queria encerrar esse ciclo no Novo Horizontino brigando por uma vaga na final, né? É o famoso ganha-ganha. Todo mundo sai satisfeito. Janela assegura o ativo financeiro e esportivo e mostra uma flexibilidade que destrava os negócios mais complexos do futebol de hoje. E falando em negócios complexos, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Quem cobre o dia a dia do clube sabe que essa história com Dantas não é de hoje, não. É um namoro antigo. Antiguíssimo. A gente precisa voltar especificamente para julho de 2025. Naquela época, a diretoria já tratava esse jovem talento como o grande plano A para a defesa. A convicção no nome dele já existia lá atrás. Já estava no topo da lista. Tava, mas as peças simplesmente não se encaixaram no ano passado. O negócio travou completamente. E entender o porquê desse travamento lá em 2025 é fundamental para a gente compreender a burocracia pesada do futebol brasileiro. Não é só chegar com a mala de dinheiro, né? Quem dera fosse. Não basta ter o dinheiro e a vontade do jogador. As divergências operacionais, na época, foram imensas. O primeiro grande obstáculo foi o calendário. Como sempre, o cronograma dos clubes não batia. Um queria usar, o outro não queria liberar. Bem por aí. O Botafogo precisava de um zagueiro para desembarcar no aeroporto e ir direto para o campo jogar, enquanto o clube de origem precisava segurar ele até o fim de uma competição importante deles. Mas a gente sabe que eles quase resolveram isso. Quase. Quando esse impasse de datas pareceu que ia caminhar para uma solução, o negócio esbarrou no muro da engenharia financeira. Que é onde a grande maioria das contratações no Brasil acaba morrendo na praia, certo? Exatamente. O futebol esbarra rotineiramente nessa burocracia de bastidores. A gente está falando de fluxo de caixa, prazo de pagamento, as garantias bancárias que o clube vendedor exige para aceitar um parcelamento da SAF. As famosas luvas e comissões também. Tudo entra no pacote. Comissões de intermediários, impostos. Se uma carta de crédito não é aprovada pelo banco, ou se os prazos das parcelas não alinham com o fechamento do balanço financeiro de uma das partes, um interesse genuíno vira uma novela exaustiva. E acaba desgastando todo mundo. Muito. Em 2025, essa engenharia falhou. Mas o mérito é que o departamento de análise do Botafogo manteve o nome dele firme e forte no topo da lista. E ainda bem que manteve, porque nessa novela toda do ano passado para cá, tinha um vizinho de olho vivo nessa história. O Fluminense. A sombra do rival. O rival carioca monitorava de perto o Dantas. As nossas informações confirmam que o tricolor tinha um interesse fortíssimo no zagueiro. Mas aqui entra aquele detalhe que separa quem só observa de quem realmente executa. A atitude no mercado. Isso, o Fluminense sondou, avaliou, perguntou valores, mas nunca chegou a formalizar uma proposta oficial na mesa do Novo Horizontino. Quem foi lá, abriu a carteira, superou os traumas daquela negociação frustrada de 2025 e garantiu o jogador de fato, foi o Botafogo. E o impacto disso nos bastidores é gigantesco. No mercado da bola, dar o famoso chapéu ou atravessar um rival direto, mesmo que de forma silenciosa, manda uma mensagem de força brutal para as outras diretorias. Mostra quem tem bala na agulha. Com certeza, o mercado inteiro sabe quem está mapeando quem. Os scouts se falam.
Quando o Botafogo vai lá, persiste no alvo desde o meio de 2025, resolve a papelada financeira chata e sacramenta a contratação na cara de um rival que também desejava o atleta, o clube demonstra um poder de fogo enorme. É uma vitória dupla. Mostra que o departamento de inteligência não desiste fácil e que a diretoria tem a caneta na mão para fechar negócio quando precisa. E psicologicamente para o jogador que está chegando isso tem um peso enorme. Ele se sente valorizado, né? Exato, ele percebe a convicção. A mensagem que chega para ele é bem clara, o Botafogo não está apostando em você, o Botafogo tem certeza absoluta sobre você. Pois é, o mercado foi vencido com maestria. Mas enquanto o Dantas se prepara para essa semifinal dele lá em São Paulo e ainda não desembarca no Rio de Janeiro, a zaga atual que vai receber ele tem um verdadeiro teste de sobrevivência imediato. Agora o assunto fica mais tenso. Fica. É aqui que a gente precisa sair das mesas com o ar-condicionado da negociação e ir direto para o gramado do estádio Newton Santos. Nesta quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, o Botafogo enfrenta o Nacional Potosí. Dores. E a situação é de roer as unhas até o osso. A matemática dessa classificação não perdoa vacilos. Desportivamente falando, a gravidade é imensa. Aquela derrota pesou. Pesou muito. Aquela derrota por 1-0 no jogo de ida lá na altitude da Bolívia com falta de ar colocou o planejamento do semestre inteiro do Botafogo contra a parede. Semestre e financeiro, né? Tudo. Para evitar o drama insuportável de uma disputa por pênaltis, ou, pior ainda, o cenário catastrófico de uma eliminação precoce logo na pré-Libertadores, o que destruiria as metas financeiras e o ânimo esportivo do ano inteiro, o Botafogo tem a obrigação de vencer por pelo menos 2 gols de diferença no tempo regulamentar. É um jogo que não permite absolutamente nenhum erro de cálculo tático. O time precisa ser um rolo compressor no ataque desde o primeiro minuto, inflamado pela arquibancada. E a torcida vai empurrar. Vai. Mas se a defesa piscar 1 segundo e tomar um gol no contra-ataque no Newton Santos, a missão que já é muito difícil passa a exigir uma goleada. É um equilíbrio emocional muito fino para os jogadores. Uma corda bamba. Mas quem conhece a fundo a história alvinegra sabe que o torcedor tem a quem recorrer na memória. O retrospecto traz um combustível poderoso, que é o ano de 2014. O torcedor lembra bem. Lembra demais. Naquela edição da Libertadores, o Botafogo também precisou reverter um resultado adverso para avançar de fase. E conseguiu incendiar o estádio, atropelando o adversário em casa num jogo épico. O paralelo com 2014 é a chave perfeita para a gente entender a atmosfera que vai tomar conta do estádio na quarta-feira. Naquela época, o clube precisava provar que o projeto de disputar competições sul-americanas com frequência era sustentável, e a torcida abraçou o time de uma forma visceral. Foi uma comunhão impressionante. Eles transformaram a pressão do momento numa energia esmagadora contra quem estava do outro lado do campo. Hoje, as expectativas talvez sejam até maiores por conta do volume de investimentos pesados da SAF. A cobrança é proporcional ao investimento. Sempre é. Reverter essa desvantagem contra o Nacional Potosí não é só carimbar o passaporte para a próxima fase. É uma injeção de moral fundamental para blindar esse elenco para o resto da temporada. A torcida hoje carrega esse espírito de 2014 quase como um talismã. Carrega. Mas quem veste a camisa hoje, os jogadores que vão entrar em campo precisarão transformar toda essa ansiedade em intensidade competitiva pura. Correr os 90 minutos... E a palavra certa que você usou aí é blindar, porque os jogadores vão precisar de um escudo impenetrável contra o que está acontecendo fora de campo. Os corredores de General Severiano e os grupos de mensagens de quem cobre o clube vivem um verdadeiro turbilhão agora. Bastidores agitados. Muito. De um lado, a gente tem as manchetes esportivas paralelas, com uma enorme expectativa pela estreia do Meia Medina. Tá todo mundo aguardando a liberação da burocracia lá dos regulamentos para ver o jogador finalmente em campo. Mas a notícia que realmente explodiu nos bastidores e que a gente relata aqui se atendendo estritamente aos fatos apurados, sem tomar lados. É importante ressaltar isso. Muito importante. Essa notícia diz respeito à própria cúpula da SAF. A informação clara que a gente tem é: John Textor foi retirado do comando da Eagle Football. Uma mudança tectônica. Tectônica. As reportagens que usamos como base descrevem que há uma forte resistência a essa decisão.
classificando o ambiente corporativo atual como uma verdadeira guerra civil lá dentro. Olha, é um cenário que desafia a gestão de crise de qualquer departamento de futebol do mundo. Pense na complexidade desse ecossistema neste exato momento. O elenco ali no meio. Sim, a comissão técnica e os atletas precisam urgentemente de uma bolha de concentração absoluta. Eles têm que treinar posicionamento, finalização, controle de impulsos e as táticas de abafa para construir um placar de 2 gols de diferença numa Libertadores. Focação na bola. Enquanto isso, no andar de cima, o mais alto escalão de comando, a estrutura que literalmente assina os cheques e define o futuro da instituição a longo prazo, está imersa numa disputa de poder que está exposta publicamente em termos duríssimos. Guerra civil não é uma expressão leve. Longe de ser. Inevitavelmente, esse nível de instabilidade corporativa cria ruídos. Chega no vestiário de um jeito ou de outro. A grande missão da comissão técnica agora, liderada pelo treinador, é erguer um muro enorme ao redor daquele vestiário e garantir que a instabilidade da Eagle Football não afete 1 milímetro a confiança de quem vai calçar as chuteiras na quarta-feira. Meus amigos, é um teste para cardíaco. Vamos recapitular toda essa montanha-russa de informações de forma clara para quem acompanha o nosso trabalho. O panorama é o seguinte. Vamos organizar as ideias. O Botafogo deu uma demonstração de força e inteligência de mercado ao garantir a contratação do zagueiro Dantas. Uma aposta de 21 anos, forjado lá no rigoroso Campeonato Paulista que o clube perseguia desde o meio de 2025. Venceu a burocracia. Venceu a burocracia financeira do passado, deu um chapéu silencioso no Fluminense e teve a sagacidade de deixar o garoto terminar a semifinal pelo Novo Horizontino antes de se apresentar. Tudo isso correndo em paralelo com uma semana de vida ou morte no gramado do Newton Santos, precisando de 2 gols na Libertadores, sob a imensa sombra de uma ruptura de comando gigantesca na SAF envolvendo John Textor e a Eagle Football. É o retrato mais perfeito de um clube operando em altíssima rotação. E sabe, toda essa complexidade me leva a uma provocação bem profunda, algo pra gente realmente avaliar sobre o futebol moderno. Manda bala. Imaginem o Dantas. Será que inserir um jovem zagueiro do interior paulista, exatamente neste ambiente, um ecossistema que exige vitórias épicas e imediatas nessa pressão sufocante da Libertadores, enquanto convive com ecos de uma guerra civil corporativa nos corredores da diretoria? O caldeirão que a gente falou. Isso. Será que esse caldeirão todo tem o poder de forjar e acelerar o amadurecimento tático e mental desse garoto de uma forma brilhante? Ou será que o risco de queimar uma promessa promissora, ao jogar ele no meio dessa tempestade logo de cara, é o verdadeiro preço oculto de se tentar planejar o futuro no meio do imediatismo do futebol atual? Nossa, fica aí uma reflexão de peso para quem acompanha o esporte. O talento pode ser lapidado sob pressão, claro, mas a linha entre forjar um ídolo inesquecível e queimar uma promessa para o resto da carreira é extremamente fina. E com essa excelente provocação, nós encerramos o nosso boletim detalhado de hoje. Foi uma análise intensa e necessária. Muito necessária, agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que dedicou seu tempo para mergulhar nesses bastidores intensos conosco hoje. Reforço aquele convite amigável do começo, não deixem de curtir a transmissão e continuem registrando aí nos comentários o nome e a cidade de onde acompanham o nosso trabalho. A participação da galera faz toda a diferença para o debate. Faz muita diferença. Esse mapeamento da nossa audiência e o apoio da torcida são fundamentais para a gente continuar trazendo esse nível aprofundado de análise. Fiquem muito ligados, porque o microfone estará sempre a postos para os próximos e eletrizantes capítulos dessa saga alvinegra. Até a próxima! Um abraço e até a próxima!